Olá, boa noite. Então, Priscila falou aqui, né? Eu tenho 20, sou professora. Além de ser professora, eu também sou supervisora. E sou supervisora de pré-escola, crianças de 4 e 5 anos, e primeiro e segundo ano da alfabetização. Então, tem, assim, um pouquinho, assim, de experiência, né? A minha palestra aqui não tem nada de difícil, eu tentei usar palavras muito fáceis e objetivas, para que todos compreendam. Eu gostaria, Priscila, não sei se tem como, de ver a carinha. Pode, gente, vamos abrir a carinha de vocês aí. Vamos abrir a carinha, todo mundo. O pessoal fica meio tímido, sabe? Não fica, não. Pode abrir, Sueli, abre aí, Sueli, Carla, Laís, Daniela, Tamara, Caroline, vamos abrindo, gente, a carinha aí de vocês. Abre aí, porque eu sou gente como a gente. É. Adoro uma sala de aula. Aí, ó. Olá, ele já abriu. Olá, Carla. Aí. Adoro uma sala de aula, viu? É onde eu me realizo. Tem mais? Tamara, Caroline, a Laís. Boa noite, mas mostra a carinha aí. Gosto de ver os alunos. Então, eu sou apaixonada por criança, né? Não é à toa que eu estou há 23 anos já nessa profissão. Sou concursada aqui no município de São Lourenço e antes de eu estar na direção, eu atuava como professora de 5 anos, que é o segundo período, que antecede ao primeiro ano da alfabetização. E também como supervisora. Atualmente, desde o ano passado, eu estou como diretora. A gente nunca é num cargo desse e a gente está, né? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os níveis de alfabetização. Mas antes, eu vou dar uma retomada com vocês como isso tudo aconteceu, de onde surgiu esses níveis de alfabetização, essas fases em que a criança passa pela escrita, e eu vou estar falando com vocês um pouquinho sobre isso, e o porquê que tem essas fases, tá bom? Então, vamos lá. As fases da escrita no processo de alfabetização. Aquela professora que gosta de ensinar a ler e escrever, ela vai amar a alfabetização. Eu amo a alfabetização. Eu acho que é muito gratificante para a gente quando a gente vê o nosso aluno aprendendo a ler e escrever. Então, essa área, essa alfabetização, esse primeiro ano, esse segundo ano, é lindo de se ver. E eu acho lindo. Então, vamos lá. Quero fazer uma perguntinha para vocês. Emília Ferreiro, ela trouxe, acho que todo mundo conhece a Emília Ferreiro, né? Ela trouxe essa frase: a escrita é importante na escola porque é importante fora da escola, e não o inverso. Será que isso é uma verdade? Será? Pensem aí, gente. A escrita, ela é só importante na escola? Ou ela é importante fora da escola? Então, vamos lá. A criança, ela começa, antes de entrar na escola, ela começa a fazer o conhecimento de mundo. Então, ela vê letras por todas as partes, só que ela não sabe que aquilo é letra, né? Então, ela vê lá uma receita, ela vê num jogo, ela vê no computador. Então, a criança, ela começa a desenvolver a escrita antes mesmo de ingressar na escola, por meio da visão de mundo que ela pertence. Mas, quando a criança entra na escola, ela se depara com a escrita formal, onde ela vê letras, vê números, onde ela vê textos, e ela percebe ali que ela acha que é uma atividade nova para ela, mas não é uma atividade nova para ela. Por quê? Porque ela já está em contato com o mundo. Ela já está em contato
com o mundo fora da escola. Então, ela vê letras por toda parte. Ela vê gêneros que trazem os textos por toda parte. Então, vamos lá. Antes da gente falar em níveis de escrita, a gente precisa saber que o nosso alfabeto, que o nosso sistema de escrita é do princípio alfabético. Mas o que será que é isso? Princípio alfabético. Então, o processo de alfabetização, ele é baseado no entendimento do princípio alfabético. A gente usa as letras do alfabeto para escrever as palavras. Parece que não está aparecendo. Não está? Não. Pode voltar. Tá, peraí. Pessoal, parece que não está aparecendo a tela. Está aparecendo ou não? Fala para mim. Está aparecendo a tela? Não. Não, espera aí que a gente vai voltar aqui. Espera aí. Exibição, não é? Logo juntos? Então, mas não está indo. Tá legal. Não, não tá indo na lista de hoje. Espera aí só um minutinho, gente. Não. Mas que estranho. Por que será que não tá? Aqui, agora acho que vai. Isso. Vamos ver se vai agora. Acho que agora vai. Peraí. Agora foi, né? Joia. Então vamos voltar lá no comecinho. Eu não sei por que está aparecendo isso. Acho que é o modo de exibição. Peraí. Aqui, ó, sempre exibição. Não, o outro. Aí, locutor, né? É. Tudo bem aí, pessoal? Ah, acho que agora está aparecendo, né, gente? Por isso que eu gosto de ligar no meu celular, para não dar nenhum problema. Tá. Agora, acho que você tem que voltar lá no comecinho. Você consegue pôr a tela aqui para mim? Se não conseguir, eu sigo por ali, não tem problema. Mas engraçado, por que não está aparecendo aqui? Agora vai. Agora vai, gente. Tudo certinho aí? Deu, agora deu. Agora então vamos voltar lá no comecinho para elas verem, então. Tudo bem? Então, a pergunta que eu fiz foi essa, né? Sobre a frase da Emília Ferreiro. Será uma verdade isso que ela fala, que a escrita é importante na escola, porque é importante fora da escola, e não o inverso? Será uma verdade isso? Por que a criança aprende a escrever? Por quê? Onde que ela vai usar isso? Ela vai usar no universo, não é? Então, a escrita, ela é importante fora da escola. Por quê? Porque é na escola que a criança aprende a ler e a escrever e ela vai usar no mundo social, que é o mundo fora da escola. Então, a criança começa a desenvolver a escrita antes mesmo de ingressar na escola. Foi aquilo que eu falei, que a criança, ela tem conhecimento de mundo, ela vê letras, ela vê textos, mas ela não sabe o que é. Ela vê no mundo social uma receita, ela não sabe que aquilo é uma receita. Então, a todo momento a criança ela está em contato com a escrita, só que ela não sabe
que aquilo é uma escrita. Então, a criança, ela pertence ao mundo da escrita, porque ela pertence ao mundo social. Então, todavia, a criança, ao ingressar na escola, ela se depara com aquela escrita formal, percebendo como se fosse uma atividade nova, mas não é. Antes mesmo de ingressar na escola, ela já tem um mundo da escrita, fora da escola. Quando ela pega um livro de historinha e ela começa a folhear, e ela inventar uma história, porque ela não lê, mas ela inventa uma história através das imagens que ela está vendo, ela também está em contato com o mundo da escrita. Antes de eu começar a falar sobre as fases da escrita, os níveis da escrita, eu quero falar com vocês sobre o princípio alfabético. O que será o princípio alfabético? Alguém já ouviu falar sobre isso? Então, pensem aí. Vocês já ouviram falar sobre o princípio alfabético. O que será isso? O princípio alfabético nada mais é do que a nossa escrita. A gente usa o alfabeto, as letras do alfabeto, para escrever as palavras. Então, o processo de alfabetização, ele é baseado no entendimento do princípio alfabético, que se usa letras para escrever palavras. E esse princípio alfabético, ele engloba duas premissas básicas, que são palavras, são compostas de letras, e letras representam sons. Então, a partir dessa compreensão, ensina-se o alfabeto. Então, nosso sistema de escrita é alfabético, tá? E o uso de ambos como código de comunicação em todas as esferas. Emília Ferreiro e sua pesquisa. Por que será que Emília Ferreiro, em 1974, ela começou a realizar uma pesquisa sobre as fases, sobre os níveis da escrita? Então, ela começou a fazer essa pesquisa devido a um grande número de reprovações na escola. Então, ela pensou, ela tem algo errado. E ela, Emília Ferreiro e Ana Teberoski, elas realizaram essa pesquisa. Então, Emília Ferreiro foi uma influenciadora muito grande na educação brasileira, porque foi desses níveis de escrita que a criança apresentava através de sua pesquisa que a gente começou a entender, a analisar a escrita da criança e a desenvolver atividades baseadas em cada nível para a criança se desenvolver mais. Então, em 1974 a 1976, Emília Ferreiro realizou uma pesquisa experimental em escolas primárias para compreender o desenvolvimento da escrita pela criança. Após esse estudo, ela e Ana Teberoski escreveram um livro, Psicogênese da Língua Escrita. Então, a gente já aprendeu aqui, a gente já entendeu aqui que o nosso princípio alfabético nada mais é do que usar as letras do alfabeto para escrever. Então, agora, a gente vai aprender o que é a psicogênese da língua escrita. Então, no dicionário, Aulete, psicogênese significa o quê? Significa o estudo da origem e o desenvolvimento dos processos mentais ou psicológicos da mente ou da personalidade. O que significa isso? Isso significa que ela fez o estudo, a psicogênese, para entender como é que a mente se comporta quando ela está em contato com fatos, com atividades e experiências pedagógicas. Ela queria saber como a mente da criança funcionava na hora da escrita. E ela identificou que a criança, ela passa por 3 grandes períodos da escrita. E o primeiro é distinção entre
modo de representação, icônico e o não icônico. Nada mais é do que são as garatujas. O não icônico são as garatujas. Esse nível é o nível pré-silábico. O que é esse nível pré-silábico? Antes da criança escrever uma palavra correta, por exemplo, pato, teve alguma coisa que antecedeu a isso. Então, esse é a representação icônica e não icônica, que é o famoso pré-silábico, que com certeza vocês já devem ter ouvido muito. Eu trouxe exemplos e depois vou mostrar para vocês. Outro grande período da escrita é a construção de formas de diferenciação, que é o controle progressivo das variações sobre os eixos quantitativo e qualitativo, que também está dentro do pré-silábico. Só que aí a criança já avançou mais um pouquinho. E a fonetização da escrita, que se inicia com o período silábico e culmina no período alfabético. É o silábico e alfabético. Então, eu citei para vocês. Agora eu vou mostrar exemplos. Então, eu trouxe aqui uma tabela onde mostra os níveis ou as fases de desenvolvimento da escrita, de acordo com Emília Ferreira e Ana Teberossi. Então, a gente tem lá, olha, o pré-silábico. Tá travado o vídeo aí que você... Só tá no princípio alfabético. O que será isso? Peraí, não está passando mais, tá travado. Tá bom, obrigada por avisar. Obrigada. Peraí que a gente vai aqui voltar Peraí. A internet deve estar ruim. Às vezes é por causa da internet. Deu agora? Não deu, não passou, olha. Não. Não, né? Peraí só um minutinho, gente. Será que tá engraçado? Tem uma criança aí, hein, ó, participando também com a gente. Vamos ver se agora vai. Cadê aqui? Só um minutinho. Se elas estiverem conseguindo, mas elas não compartilham, não aparece para elas essa, né? Aquela ali não aparece para elas. Não tá aparecendo. Não, mas tá aparecendo para você, ó. Agora foi. Não tem problema. Tá indo, gente? Tá, né? Agora apareceu os níveis de desenvolvimento, né, gente? Sim, apareceu. Agora beleza. sim. Então, Aqui, ó, você vai seguindo aqui. só que eu acho que elas não viram essa. Vocês viram essa? Peraí, calma aí. Sim. Sim? Beleza, então. Vamos seguir, ok? Eu gosto de Aí dá para ver. Então, vamos lá. Como eu falei antes, né, no slide antes, eu trouxe para vocês os exemplos aqui, que eu acho mais fácil da gente entender quando tem exemplo. Então, lá, dentro do nível pré-silábico, eu tenho o icônico, eu tenho o não icônico, que são as garatujas, e eu tenho a escrita diferenciada. Ah, mas tá muito vago pra gente só isso. Mas esse daí é só para vocês verem o quadro, que depois eu vou mostrar de um por um e falar sobre de um por um, tá? Então, depois que a criança passa do pré-silábico, passa dessas fases icônica, não icônica, que é a garatuja, a escrita diferenciada, que eu vou explicar para vocês o que é, ela vai para o silábico. Dentro do silábico, a gente tem o silábico alfabético, tem o silábico quantitativo e o silábico qualitativo. Depois desse silábico quantitativo e qualitativo, ela vai para o silábico alfabético e depois ela vai para o alfabético. Depois do alfabético, ela tem o ortográfico,
que é a escrita correta, onde não tem os vulgos erros de ortografia que a gente fala, tá? Então, vamos lá falar um pouquinho sobre o princípio, sobre a fase do icônico. Então, o que é o icônico? A criança, ela representa... Apareceu I? Não, é um antes. Porque parece que não foi. Peraí. Não foi mesmo, acho que tá pesado. Eu vou esperar um pouquinho. Vamos esperar aí um pouquinho que... Ainda não foi. Tá aqui pesado? Não sei, que estranho. Aí, no seu foi, não tem problema, eu olho ali. Agora tá indo, vai. Tá, não tem problema, eu olho aqui, vou ficar meio de ladinho, tá bom? Então, o que acontece com o icônico? Que é aquela fase que está dentro do pré-silábico. Lembrando, vamos lá? Dentro do pré-silábico a gente tem o período icônico, o não icônico, que é as gratujas, e tem o período que é o... Volta para mim só um pouquinho. Isso, que é o período, que é a fase da escrita diferenciada, que é o realismo nominal, que vocês vão entender o que é isso, tá? Não sei se vocês observaram, volta um pouquinho para minha tabela. Todas as figuras que tem aí, olha, vou mostrar só com a setinha aqui, ó. Tá vendo? Olha, isso tudo se refere ao pato. Tudo aqui é pato. A criança escrevendo pato, tá? Então, olha só. Nesse período icônico, a criança ela usa imagem, ela usa figura, ela usa desenho para escrever. Ela não usa rabisco, ela não usa letra, ela usa desenhos. Então, a representação icônica é imagem. Como funciona a expressão do pensamento da criança através de desenhos. Então, quando a criança faz aquele rabisquinho e fala para você assim, isso é uma casa. Para ela, aquilo é uma casa. É o icônico dela. Ela escreveu casa. Ela fala assim, o que você desenhou? Eu escrevi casa. Então, é assim, ela não usa letra, ela usa a figura para mostrar que é a escrita da palavra, ok? Então, escrita da palavra para ela é o quê? Ela escreve através do desenho, tá? Olha lá, olha. A representação icônica, a imagem, funciona como expressão do pensamento da criança através de desenhos, não tendo a noção de escrita nenhuma, ela não tem noção de letra nenhuma. Escrita no sentido propriamente dito. Escrever é a mesma coisa que desenhar. Então, beleza? Icônico, desenha, ok? O não icônico, ela já começa a ter rabiscos. Ela, olha lá, tá vendo tanto de ezinho que ela colocou? Para ela, isso aqui é escrita. Então, ela já pulou da fase do desenho para rabiscos. Então, a criança, ela inicia o conceito de escrita, mas ela não reconhece as letras do alfabeto. Ela rabisca, tá? Olha lá, ó. O não icônico, que é igual a garatuja. Se você olhar aqui o pato, nessa figura aqui, você vai ver os rabiscos que ela fez. A gente até fala aqui que ela imita a letra cursiva, mas ela não imita a letra cursiva. Ela só faz os rabiscos. Então, icônico representa com desenho. O não icônico, ela faz rabiscos. Aqui. O que é escrita diferenciada, que está dentro do pré-silábico também? Ela, no eixo quantitativo, ela usa ela já avançou, agora ela vai começar a usar letras. E no eixo quantitativo, ela escreve tenta escrever algumas palavras, mas ela usa no mínimo 3 letras. Por exemplo, ela vai escrever o nome dela, ela não sabe escrever o nome dela ainda, mas ela vai usar 3 letras no mínimo ali. Então, ela já está avançando, tá? Aí ela vai escrever o nome, ela vai escrever a palavra pato. Ela pensa que ela tem que usar no mínimo 3 letras, e ela vai enchendo de letras, porque ela acha que não dá. E também tem dentro da escrita diferenciada, dentro do pré-silábico, a gente tem o eixo qualitativo, que é a variação
dela, ela não usa as mesmas letras que ela usou para escrever pato, ela não usa para escrever macaco. Ela acha que ela não pode repetir essas letras, tá? Então, ela tem que variar essas letras. E o que significa o realismo nominal, que está dentro também do pré-silábico e tem muito a ver com o eixo quantitativo e o eixo qualitativo? O realismo nominal nada mais que a criança, ela vai tentar escrever uma palavra, mas ela vai carregar características daquele objeto. Por exemplo, a criança, ela vai escrever formiga. Formiga usa muita letra, não usa? Vai escrever formiga? Ela vai escrever formiga usando com letras pequenininhas, ela usa o mínimo de letras. E para ela escrever boi, o que ela faz? O boi não é grande, então ela acha que ela precisa de muitas letras para escrever a palavra boi. Então ela vai muito pela característica do objeto. Tá? Olha lá, olha. Realismo nominal. A criança expressa dificuldades em dissociar o signo da coisa significada. Tende a conceber a palavra como parte integrante do objeto. Isso Piaget, tá? Objeto grande, mais letras. Objeto pequenos, menos letras. Então, vou mostrar para vocês aqui, ó. Vamos lá. A escrita diferenciada. Olha, tá aqui, ó. Vamos lá no pato, né? Aqui ela tentou escrever boi. Olha só, na primeira escrita, realismo nominal, ela tentou escrever boi. Ela usou mais letras. Mas na formiguinha, ela usou menos letras. Então, ela já está em conflito. Ó, para escrever boi, boi é um animal grande. Eu usei, no mínimo, 3 letras, mas boi é grande. Mas e formiguinha? Eu vou pôr 2 letras, porque é um animal pequeno. Mas e aí? Ela começa a entrar em conflito. E esse conflito faz parte do desenvolvimento dela, tá? Aqui do lado, olha só. Brigadeiro. Olha como é que ela escreveu brigadeiro. Quantas letras ela pôs no brigadeiro? Quando ela ouviu brigadeiro, ela pensou assim, brigadeiro, uma palavra grande. Ela já avançou mais do que aqui, tá, gente? Brigadeiro. Então, deixa eu inverter aqui, ó. Tá mais avançada do que essa aqui. Então, brigadeiro, ela ouviu que sai muito som da boca. Então, ela escreveu várias letras. Bolo. Mas e o bolo? Por que ela não colocou poucas letras? Mas, se vocês perceberem, ela usou as letras que deve ter no nome dela. Olha lá, ela tem o A aqui, ela usou o A no refrigerante, que tem som de A, ela usou o A no pastel. Ela só inverteu a ordem das letras, mas a maioria das letras ela usou nas palavras. Geralmente, a criança usa as letras do nome no pré-silábico, tá? Então, é essa parte aqui, ó. Essa aqui que eu falei agora, é isso aqui, olha. É o eixo qualitativo. Como a variação interna necessária para que uma série de grafias possa ser interpretada. Se o escrito tem o tempo todo a mesma letra, não se pode ler, ou seja, não é interpretável. Varia o repertório de letras se utiliza de uma escrita para outra. Varia a posição das mesmas letras sem modificar a quantidade, tá? Então, a posição da letra variou aqui. Ok? Então, vamos lá. Do período pré-silábico, ela passa para o período silábico. Dentro do período silábico, a gente tem quantitativo e tem o silábico qualitativo. E dentro do silábico quantitativo, ela começa a perceber a correspondência entre as letras daquilo que é falado. Por exemplo, mesa. Eu não sei que letra se escreve mesa, mas eu sei que saiu da minha boca 2 sons, mesa
za. Eu abri a boca 2 vezes. Então, eu uso 2 vezes. Vou pegar o exemplo que tá ali. Lapiseira. Lapiseira. Não sei com que letra se escreve lapiseira, mas eu abri a minha boca 4 vezes. Então, a gente fala que isso é o quantitativo. Ele tem quantidade de sílabas, né? Não é quantidade de sílabas, porque aí não está em sílaba ainda, que a criança ainda não tem essa noção de sílaba. Tem quantidade de letras, mas essa as letras que estão aí, ela está representando uma sílaba, só que não é o som daquela sílaba. Então, por exemplo, a lapiseira, eu abri a boca 4 vezes, eu não sei com que letra, com que sílaba é, eu só sei que tem 4 letrinhas. E essas letrinhas não têm qualidade. Pensa assim, por quê? Você vai ver o que vai ter a qualidade. Então, essas letrinhas do quantitativo, ela não tem qualidade, mas ela tem quantidade. Então, ela já começou a perceber ali o som. Então, vamos lá, ó. Nesse nível silábico quantitativo, a criança começa a perceber a correspondência entre as letras daquilo que é falado, de modo que passa a atribuir uma letra a cada sílaba da palavra que quer escrever. Ou seja, ela coloca uma letra para cada vez que abre a sua boca para falar aquela determinada palavra. No início, as letras são aleatórias, ok? Então, ela abre a boca para escrever a letra daquela palavra. Só que a letra não tem qualidade, mas a quantidade está ali. Se ela abriu a boca 4 vezes, ela vai pôr 4 letrinhas, que não tem nada a ver com a palavra, ok? Aí do lado, olha lá, o rinoceronte. Rinoceronte. Ela escreveu... Passou? Passou, tá ali. Tá vendo? Olha, ela colocou 5 letrinhas. Porque, ó, ela colocou do ladinho aqui, olha, na palavra rinoceronte. Ela não sabe T. Então, ela colocou uma só, T. Mas ela entendeu que é rinoceronte. Ela colocou 4. Hipopótamo. Ela colocou 5. Tá vendo? Mas não tem qualidade. Ela tem quantidade que a gente abre a boca, mas não tem qualidade. Ok? No silábico qualitativo, eu falo que tem qualidade. Por que tem a qualidade? Porque ela já usa uma letra para cada sílaba e a sílaba correta, tá? Então, por exemplo, lá, olha lá. O pato, ela pôs o P e o T. Ela colocou uma letra para cada sílaba. Não tem 2 sílabas? Ok. Mas ela pode também colocar o A, O. Por quê? Ela também está ouvindo o som do A e do O. Então, essas letras que ela usou aqui, tem na palavra escrita, mas ela não sabe ainda como é a sílaba pá e como é a sílaba to. Olha do lado, a mussarela. Mussarela. Tá vendo que ela coloca uma letra para cada sílaba? Geralmente são as vogais, porque as vogais são as letras mais fortes, que já tem o próprio som, né? Então, ela usa geralmente as vogais. Mas ela usa também consoante quando ela já aprendeu o som daquela letra. Então, aqui ela já está indo muito pelo som. Ela já despertou para o som. Então, olha, no silábico qualitativo, a criança começa a reconhecer os sons das letras e passa a utilizar letras que, de fato, expressam o som da palavra que quer escrever. Ok, pessoal? Até aí, ok? Dá um joinha aí para a Priscila. Quem tiver dúvida, pode. Quem tiver dúvida já pergunta, que aí, né, a gente vai esclarecendo. Beleza? Joia. Então, facinho, né? Ó, pré-silábico a gente viu o que é. O silábico a gente viu o que é. O silábico quantitativo e o silábico qualitativo até aqui a gente viu. Agora, nós vamos ver aqui o silábico alfabético. O que é o silábico alfabético?
ela usa a maioria das letras que corresponde àquele som da palavra na escrita. Então, por exemplo, olha lá o pato. Ela já fez o pá, mas ela não fez o to, ela só pôs o t. Embaixo, ela pôs o p, ela não pôs o a, mas ela pôs o to. Aqui do lado, olha lá. Mortadela, mortadela. Então, ela está quase escrevendo a palavra inteira usando todas as letras. A criança aqui, ela está mais avançada do que estava antes, não é? Não são níveis, então ela vai avançando. Então, ó, no silábico alfabético, a criança, ora, utiliza uma letra para cada sílaba, ora, reconhece os demais fonemas da palavra e passa também a empregá-los. É a transição da hipótese silábica para a hipótese alfabética. Então, aqui, ela está a um passo do alfabético. Tá? Vamos seguir, então. O alfabético. A criança, ela já consegue reproduzir adequadamente todos os fonemas de uma palavra, caracterizando a escrita socialmente aceita, embora possa conter erros ortográficos. Então, na palavra, vamos pegar ali o patinete que já está ali. Patinete. Ela tem erros ortográficos. E quando chega no ortográfico, ela não tem mais erros. Ela está escrevendo ortograficamente. Ela está escrevendo todas as sílabas corretamente na palavra, tá? Então, vamos lá. Bambolê, tá vendo? Falta uma letrinha. Por isso que ela ainda está no alfabético. Ela escreveu uma frase aqui, ó. As crianças brincam juntas na hora do recreio. Essa criança, ela está no alfabético. Falta uma letra, ou ela troca aquela letra, ela omite uma letra, né? Que é o que falta, tá? Ela já escreve textos grandes. A Lenda do Diamante, ela já produz esses textos grandes. Então, é muito importante uma coisa para a criança chegar nesse nível alfabético, para a criança desenvolver os níveis da escrita. Tudo se escreve no quadro. É verbalizado. Então, se você, para uma criança de 4 e 5 anos, você escrever no quadro lá o nome, o seu nome, você verbaliza o seu nome para a criança. Você fala, olha, o meu é Denise, né? Denise. Porque a criança, ela vai desenvolvendo a parte auditiva. Ela vai desenvolvendo a parte de consciência fonológica que a gente fala, que dentro da consciência fonológica tem os subitens, né? Então, ela vai desenvolvendo. Isso é importante para uma professora alfabetizadora, verbalizar tudo que é escrito no quadro. Crianças de 4 e 5 anos, a criança que está lá no pré-silábico, é importante a professora nomear, identificar com etiqueta todos os objetos da sala. Por quê? Para ela ver que para escrever se usa letras, não se usa desenhos, se usa letra. E é importante a criança saber para que se escreve. E para que se escreve corretamente, tá? A gente escreve para quê? Para passar uma informação, para usar no dia a dia. A gente lê para quê? Para se informar, né? Então, a criança, ela precisa saber a funcionalidade da escrita. Ela precisa saber por que ela escreve. E por que ela tem que escrever corretamente. Se ela não escrever corretamente, ninguém vai conseguir ler o que ela está escrevendo. Uma coisa muito importante também, além da criança escrever corretamente, as professoras alfabetizadoras aí, tem muito que se atentar ao traçado das letras. Então, o traçado tem que estar correto, legível.
para a criança aprender o traçado correto e escrever corretamente. Legível, né? A gente escreve para alguém ler, tá? Como que a criança, ela se desenvolve, de um nível, de um estágio da escrita para outro? Ela precisa do professor mediador. Então, quando eu falei assim, que o professor tem que escrever no quadro e verbalizar tudo que ele escreve, ele está mediando a escrita para o aluno, tá? O aluno está vendo que a escrita, ela tem uma função ali. Então, olha, o professor alfabetizador, ele deve ter em mente que a evolução da escrita ocorre por meio da ação da criança sobre o objeto de conhecimento. Situações de leitura e escrita o tempo inteiro na sala. Livros de literatura, são os gêneros textuais. O que são os gêneros? São os textos que eles apresentam aquelas características próprias. Por exemplo, uma receita. Receita é um gênero textual e tem característica própria de ser escrita. Um bilhete, para que eu escrevo um bilhete? Bilhete na agenda, não foi um bilhete na agenda da criança? Por que a tia cola um bilhete? Para mandar um recadinho para a família. Então, assim, ela precisa ter esse contato com a leitura e a escrita. Criança que não tem contato com a leitura e com a escrita, ela vai apresentar dificuldades de aprendizagem, né? Aí muitos achismos falam que a criança tem deficiência de aprendizagem, não é? Ela tem uma deficiência de aprendizagem, por quê? Porque não foi ensinado para ela, não teve contato com esse mundo letrado, tá? Então, o livro de história é fundamental nas salas de educação infantil, nas salas de alfabetização, nas salas de até o 5º ano. Principalmente nas salas de educação infantil e alfabetização. Por quê? Porque a criança vai estar em contato o tempo inteiro com a letra ali, tá? Que, no caso, aí é objeto de conhecimento, situações de leitura e escrita. E eu tendo o professor como mediador desse processo de aprendizagem. Cada criança evolui no seu tempo e ritmo, havendo em uma mesma sala, uma diversidade enorme de níveis da escrita. Então, você pode ter lá na sua sala, você vai ter na sua sala uma criança que está lá no pré-silábico e uma criança que vai estar lá no silábico qualitativo. Lembra do silábico qualitativo? Em que ela escreve, tem qualidade na escrita dela. Ela escreve uma letra para aquela sílaba que ela ouviu. E aquela letra corresponde à letra da sílaba, tá? Então, assim, você vai ter esses diferentes níveis da escrita na sala. Por que será isso? Isso daí vem muito do meio familiar. A criança que foi mais estimulada, a criança que foi menos estimulada na escrita, tá? Na escrita, no mundo da escrita, tá bom? Agora, eu quero que vocês, se tem alguma dúvida, porque eu trouxe uma mensagem para vocês, tirem as dúvidas, voltem no slide se quiserem, perguntem. Tem que participar. Quando a gente participa, a gente vê que aprendeu. Tem dúvida? Foi ótimo, né, professora? Nossa, adorei, gente. Fazia um tempinho que eu não tinha esse acesso, né? A gente, quando não está em sala de aula, a gente vai perdendo com o tempo. Foi ótimo. É importantíssimo vocês saberem todas essas informações dos níveis da escrita, como a professora Denise veio aqui trazer para vocês. Gente, quem gostou, bate palma e deixa aí as mensagens. Está aberto, né? Quem tiver dúvida em relação a alguma coisa, quiser participar por alguma experiência, viu aí, ó, foi maravilhosa. Olha lá, quando a criança tem autismo, como fazer? Então, a criança, uma coisa a gente tem que ter em mente. O autismo, ele tem os níveis, né? Tem o suporte, que é o 1, 2, 3. A gente fala nível 1, leve, médio, e o médio é o moderado, e o grave. O autismo, ele não tem a ver
com a parte cognitiva da criança de inteligência, não. Vocês já devem ter, né, contato com algum autista, em que o autista, ele lê, ele escreve com 4 anos. Eu tenho isso lá na minha escola. Eu tenho um autista de 4 anos, ele é suporte 1, que é o leve, ele lê, ele escreve, ele fala inglês. Então, como ensinar aquele autista que tem a dificuldade de aprendizagem? Porque o autista, ele não gosta muito de registro. Observem todos os autistas, eles não gostam de escrever, eles se cansam, eles vão desenhar, eles se cansam, eles pedem para a gente fazer para eles. Como ensinar eles? Através de figuras. Não só eles, mas os alunos também. Quando for dar palavras, né, para eles escreverem, ou fazer uma atividade com a escrita, tudo tem que ter figura. Para a criança, uma palavra boneca, bombom, é muito abstrato. Então, quando você coloca a figura, a criança, ela guarda na mentezinha dela a figura do bombom, ela guarda a palavra bombom, ela relaciona. Então, crianças de pré-escola, 4, 5 anos, e primeiro ano da alfabetização, e para aquela criança do segundo ano que não está alfabetizada, é figura e palavra, figura e palavra. Palavra só é abstrato. Ela não vai conseguir relacionar a imagem, tá? Ok? Autista. O autista, ele precisa do suporte físico. Ele precisa de jogos, ele precisa de um lugar calmo, ele precisa, se ele tem dificuldade de aprendizagem, precisa repetir várias vezes para que ele aprenda. Ele aprende a ler? Com certeza ele aprende a ler. O nível 1, o nível 2. O nível 3, que é o de suporte 3, que é o grave, é mais difícil. Por quê? Ele é não verbal, ele não fala, ele não comunica com você, geralmente ele se cansa facilmente, ele fica agitado, chegando a ficar até agressivo. Por quê? Como ele não sabe, ele não se comunica verbalmente, ele não consegue transmitir para você o que está perturbando ele, tá bom? Mas ele aprende sim. O 1 e o 2, o nível 3 é mais para socialização que ele vai para a escola. Mais alguma pergunta? A menininha da educação infantil, ela conhece todo o alfabeto, mas não escreve. Por que ela não escreve? Aí tem assim, olha, ela fala o nome da letra ou ela faz o som da letra? Porque se ela fala o nome da letra, tá errado, ela tem que saber o som que aquela letra faz. Então, quando vai se ensinar, né, começo do ano que você vai apresentar o alfabeto, você pode falar assim para a criança, olha, esse tanto aqui, ó, de coisa, são letrinhas que você já deve ter visto no seu nome, visto no nome da mamãe, são as letras, e a gente usa essas letras para escrever palavras, mas não são todas as letras que a gente usa, não, porque cada letrinha tem o seu som. O importante a gente saber é o som que a letra faz. Por isso que essa criança aí, ela fala todas as letras do alfabeto, mas ela não sabe o som que a letra faz. Ela não tem consciência fonêmica, ela não tem consciência do som da letra, tá? Os números, o que você tem que fazer com os números? Tá. Os números, você precisa, antes da criança aprender os números, a gente tem os processos mentais da matemática. Esses processos mentais da matemática, ele antecede o trabalho com o número. Mas o que é processo mental da matemática? É a correspondência. Você já deve ter ouvido falar, senão, vou dar um exemplozinho aqui. A antiga correspondência termo a termo. O que é isso? Para um pé, eu preciso de um chinelo para aquele pé. Para os 2 pés, eu preciso dos 2 chinelos. Então, 2 chinelos para 2 pés. Um garfo para um prato.
uma xícara para um pix, um chapéu para uma cabeça. Então, é a correspondência. Tá? Depois da correspondência, a gente tem a seriação, que é colocar em série. Não tem primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Isso é seriar. Então, quando a criança aprende a seriar objetos, por exemplo, do pequenininho para o grande, ela seriou pequeno, médio e grande. Ou vice-versa, grande, médio e pequeno. Ela fez a seriação. Tem também a correspondência, já falei que é o primeiro, tem a seriação, tem o agrupamento. O que é o agrupamento? É colocar, por exemplo, tudo que é vermelho junto. Tudo que é carrinho, junto. Tudo que é boneca, junto. Isso é uma seriação. Agora, quando a criança fala, se você pergunta para ela, eu posso colocar essa boneca junto com o carrinho, e ela fala para você, pode, você pergunta por quê, e ela responde assim, porque é brinquedo. Ela classificou, entendeu? Então, ó, correspondência, seriação, classificação, agrupamento, classificação, ordenação, isso tudo antecede o trabalho com os números. Depois que você trabalhou bastante os processos mentais, que são esses, né? Vocês podem procurar na internet, que vocês vão achar muito falando dos processos mentais. Depois que você trabalhou bastante, aí você pode ensinar os números, tá? Traçado de número. Traçado de número é difícil, por quê? É cursivo. Então, quando a criança desenha lá o 2, olha a voltinha que ela faz. É cursivo. Então, assim, se meu aluno não sabe ainda os números, você vai ter que sempre relacionar número e quantidade. Mas antes você tem que ter trabalhado os processos mentais. Se não trabalhou, volta nos processos mentais. Porque quando você está trabalhando os processos mentais, lá, o agrupamento você pode estar contando, a seriação você conta, a correspondência você conta, tá? Então é isso. Pessoal, aqui já tem também a ganhadora. Eu queria saber se a Adriana Monteiro da Silva está aqui na sala. Adriana Monteiro da Silva. Está na sala? Hein, gente? Deixa eu ver se é isso mesmo. Espera aí. Não, não é essa, gente. Desculpa, que eu estou olhando errado aqui. Espera aí. Espera aí, que ainda não foi, não. Nós vamos passar, enquanto não foi o sorteio, nós vamos passar um vídeo, né? Deixa eu só responder essa última rapidinho. Deixa eu só passar esse aqui, que ela, olha, professora, eu acompanho uma aluna que conhece também todas as letras, faz os sons, mas não lê sozinha. Ela só lê se eu pedir para ela juntar as sílabas e soletrar. Gente, muita, muita, muita atenção. Não peça para a criança soletrar letra. Não cometam esse erro. Por quê? Quando a criança começa a ler, essa criança aí, ela faz som e ela soletra, ela está confusa. Porque a hora faz som, a hora soletra a letra, está errado. Por exemplo, ela sabe que o pá é o PA, ela sabe pá, ela sabe a sílaba pá. Mas na hora que chega no pá de panela, na hora que chega no né, ela começa a soletrar a letra, ela está confusa, ela está em conflito. A gente não soletra letra para criança, a gente faz som. Eu não falei aqui que cada letra tem um som. Ela está soletrando letra, ela está falando o nome da letra. O nome da letra é diferente de som que a letra faz, tá? Na maioria das letras, por exemplo, M. O som do M, como é que é? Então, a gente até parece palhaça na sala de alfabetização, mas é isso mesmo. A gente tem que trabalhar com som. Não foque em nome de letra. Nem se fala, só apresenta a letra D, mas a letra D ela tem um som. Qual que é o som? D. Olha que sai da boca da tia, ó, D. A tia, para escrever uma palavra, ela não fala
por exemplo, Diogo. Diogo não começa com D? Como é que eu vou falar Diogo? Porque o nome do D, da letra é D, mas o resto é Iogo. Como é que eu vou falar Diogo? Tá errado. Esquece. Foca no som que a letra tem. Então, lembra sempre a criança. Ela tem um nome, mas o importante dela é o som. É o som que a letra faz, tá? Ela não lê porque ela tá em conflito, tá bom? Agora eu já tenho o nome da pessoa aqui, olha, que ganhou. Jameres Pereira Rosa Setibal. Tá aí? Jameres? Hein, gente? Tá aí, Jameres? Se não tiver, tem que fazer outro sorteio. Tem 73 pessoas. Levanta a mão aí, se Jameres está, ó. Jameres. Jameres. É que eu tô no estúdio, aí não tem como eu fazer aqui. Hein? Aí os meninos estão fazendo para mim lá, da tecnologia. Não está? Então vou para outro nome, então. Não tá? Vou para outro. Vamos assistir no vídeo, por enquanto, aqui da professora. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Será que tá aparecendo, gente? Acho que não. Espera aí, a gente volta. Deixa eu só... Acho que ele estava carregando a que você colocou. Não é esse não. Não? Peraí, então. Peraí. Não, esse não. Clica lá no... E que ele baixou. Peraí. Esse aqui, ser especial, não. Olha lá no meu PowerPoint, que tem o link lá, a gente pode abrir pelo link. Tá, peraí. Será que ele baixou isso? Vou chamar ele lá, peraí. Peraí que não tá... Tô aqui ainda, meninas. Uma coisa muito gostosa de se trabalhar com essa fase esse início, né, da pré-alfabetização, que é com 4 e 5 anos, é você trabalhar com textos. E quais os tipos de textos? São os jogos verbais. O que são os jogos verbais? São as cantigas parlendas, né? As cirandas, que são as cantigas. Nunca mais eu fico lá. São textos... Nunca mais eu fico. Você não ensinou. A gente brinca com a palavra. Por isso que a gente fala jogos verbais. Eu não sei mexer nisso aí. Não me ensinou. É gostoso e é essencial para a criança aprender a discriminar som quando você trabalhar com rima. Então, trabalha-se com jogos verbais, brincando com as rimas, tá? A coisa fonológica é um outro assunto que tem também muita conversa para vocês. Cadê? Onde que você clicou? Volta lá para a gente ver. Quer colocar agora? Pode, por favor. Você não. Você vai ter que fechar essa aula aí. Gente, dá um joinha na hora que vocês escutarem, tá bom? Não pode lembrar da primeira vez que respirou, nem de quando deu o primeiro passo. Mas que foi difícil, foi, além de absolutamente necessário.
porque tanto faz o credo, a idade, a raça, o continente. O que a gente faz, desde que nasce, é aprender. Basta estar aberto para isso e enxergar que cada pessoa, nesse caminho, nos ensina um pouco. Algumas, quando nos dizem não, você não vai conseguir, porque é aí que a nossa alma, desafiada, ganha mais força para ir em frente. Se arrisca e aprende que consegue. Depois de tantas tentativas, outras pessoas, quase anjos, nos pegam pela mão e indicam o rumo. Nos entregam as ferramentas, cuidam para que nossas quedas inevitáveis machuquem menos. São professores que entram e saem dos nossos dias. Pode ser o professor da alegria ou da persistência. Alguém que nos mostra como fazer cálculos ou nadar. Aquele que nos ensina as primeiras letras ou que vem bem depois, provando que precisamos reaprender o que achávamos já saber de cor. Nos mostrando generosos que o conhecimento não tem limite. É uma das poucas coisas que ninguém nos tira e ainda nos deixa cada vez mais livres para ser quem a gente quer ser, percebendo que quanto mais se aprende, mais se quer aprender. E que o nosso mundo, além de estar aí para ser descoberto, é muito, muito maior do que a gente enxergou um dia. Aqui quem ganhou foi Camila. Gente, quem ganhou foi Camila da Silva. Está aí, já é a segunda que a gente põe o nome. Está aí, Camila da Silva? Hein? Não, gente. Então vou fazer outro sorteio. O link não veio para mim também aqui, ó. Ele não mandou, já estou amanhã fazendo uma reunião. Que não veio. Você não mostrou. Vamos lá, gente. Para finalizar. Jogar aqui no sorteador. Vamos lá. Juliana Leite Vieira. Está na sala, Juliana? Juliana? Não? Então bora lá. Aline Rafaela Galeno dos Santos. Aline, está na sala, Aline? Não? Então passamos para o próximo. Hoje está difícil, hein? É, já é o quinto. Deus do céu. Vamos lá. Daniele dos Santos. Dani, tá aí, Dani? Daniele, está? Vamos lá, passar para o próximo. Sueli dos Santos Nascimento. Sueli dos Santos Nascimento. Você está? Sueli dos Santos Nascimento, você está, Sueli? É difícil. Deus do céu. Aqui, escolhe alguém que faça aniversário hoje, que esteja. Tem alguém aí que faz aniversário hoje? Nossa, Jesus amado. Vamos lá. Ah, o pessoal só colocou aí que tava. Sorteia eu tô aqui, ó. Você tá aí, Simone? Você tá aí? Vamos lá. Ana Lúcia de Souza Moura. Ana Lúcia de Souza Moura. Tá aí, Ana Lúcia? Oh, ganhei! Sou eu! Cadê você, Ana Lúcia? Embaixo, ó. Jesus, eu não vou aparecer que eu tô... bom, Ana Lúcia. Ficamos aí contentes, viu? Parabéns. É Ana Lúcia do quê?
Ana Lu, Não, Souza. deixa eu... Ana Lúcia de Souza, senão depois eu perco esse Moura. Parabéns. Sou eu, Priscila. Custei, mas ganhei. Ê, parabéns! Deu tudo certo, né? Graças a Deus. Gente, ó, a Denise vai vir aqui em outro momento para falar mais um pouco dessa vivência tão grande que ela tem. Hoje ela é diretora, né? Mas iniciou a carreira dela como professora há anos. E ela só vem crescendo dentro aqui da nossa cidade, que é uma referência dentro da área da educação infantil. Espero que todos vocês tenham gostado. Foi excelente, né, gente? Muita informação importante, né, que nós recebemos aqui hoje, que é os níveis da escrita. Tá? Muito obrigada, viu, Obrigada Denise? a você. Obrigada, viu, gente? E olha, sucesso para vocês, viu? Estudem, porque conhecimento ele abre o mundo para todos.